Boa noite para quem está me vendo agora. Essa aqui é mais uma aula. Essa aqui vai ser a aula da semana 3 do PET 1 de Geografia. Essa semana nós vamos aprender nessa aula sobre o mundo do trabalho, mais especificamente sobre a produção, circulação e consumo. E dentro desse aspecto econômico, a gente vai entender melhor as atividades econômicas e o extrativismo. Nós vamos conhecer os tipos de extração que existem, né? E como que isso afeta o meio ambiente, como que isso gera recursos, né, para os seres humanos dentro das diferentes maneiras de extrativismo. A gente vai ver isso agora. Bom, recapitulando aqui, isso tem lá no PET, eu peguei esse recorte para a gente poder visualizar um pouquinho. Quem nunca viu essa parte, né, da geografia vai conseguir entender porque é muito tranquilo, tá? Eu coloquei esse esquema porque ele dá um pouco de susto na hora que a gente vê, mas depois que a gente vai conseguindo ler ali, dá para entender direitinho. Bom, no topo aí, a primeira coisa que aparece lá em cima é a palavra extrativismo, né? E o que é isso? É retirar recursos de onde? Da natureza, logo abaixo ali, e aplicados como fonte de renda e sustento. Então, o que é extrativismo? É isso, é você retirar recursos da natureza para gerar fonte de renda ou sustento. Sustento é se alimentar, cuidar da sua família, por exemplo, com uma horta, né? Ou criar galinha para você mesmo, ou gerar como isso com fonte de renda. Aí você vai ser um fazendeiro, vai morar num espaço maior para ter uma produção maior para gerar essa renda, né? E aí, do outro lado, a gente está vendo a setinha lá, que o extrativismo ele tem origem mineral, vegetal e animal. Mineral são os produtos que são obtidos através da extração ali, né, do solo. A gente vai ver também a questão do ouro, do carvão. Então, ali, ó, pode ser extraídos o ferro, carvão, alumínio e petróleo, tá? De origem vegetal, obtém castanha, madeira, látex, palmito, e tem várias outras obras-primas, aí são as principais. E de origem animal, são as atividades aí de caça, pesca, coleta de ovos, né, criação de abelhas para poder gerar o mel, né, que a gente compra aí no supermercado. Então, o extrativismo é isso, né? Ele é retirada de recursos e para poder se sustentar ou gerar uma fonte de renda, né, uma fonte de trabalho, e ela tem essas três origens aí, mineral, vegetal e animal. Aí eu coloquei, né, um quadro para simplificar um pouquinho os tipos de extrativismo, né? Então, tem o extrativismo mineral, que ele é a retirada aí da extração de ouro, por exemplo, e da extração de carvão. Tem outros tipos que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? A extração de origem animal é aí a caça e a pesca, né? São dois exemplos. Existem outros, mas esses são dois exemplos. E o vegetal, que é a extração de látex, que é dali, né, esse corte que faz na árvore e é aquele líquido que ele solta, né, o látex. E extração do açaí também, que foi outro exemplo. Existem outros, vários outros, né, de extração vegetal. Aí são só alguns exemplos para ilustrar para vocês. E aí eu vou ler o texto que está lá no PET, que vai dar um suporte para a gente. E aí eu coloquei algumas imagens, né? Uma da extração do látex que a gente viu, né? Que é esse corte ali no tronco que gera esse líquido que é o látex. Ali do lado no canto inferior, é a extração é a procura de ouro, né? E ali no meio é a pesca, né? Então são os três exemplos que eu coloquei para vocês. O homem percebeu que da natureza poderia retirar recursos para sua sobrevivência. Então começaram as atividades de caça e pesca. Depois
descobriram que o meio ambiente oferecia outros recursos muito valiosos, como metais, ouro, diamante, rochas, petróleo, entre outros. A atividade que retira recursos do meio ambiente nós chamamos de extrativismo. Então, é isso, é tirar esses recursos do meio ambiente. Tem o extrativismo vegetal, que consiste na retirada de recursos de origem vegetal. O exemplo que eu dei aí, a retirada do látex, né? Extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo. Esse tipo de extrativismo degrada muito o meio ambiente. Há uma exceção, a água mineral, que é extraída de forma natural. A gente vai ver que esse extrativismo mineral, gente, ele provoca muitos problemas. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, um dos maiores problemas é a extração de minério de ferro, né? Que gera aquele problema que gerou em Mariana e em Brumadinho, né? Por causa Nós vamos ver isso mais pra frente, não vou falar disso agora não. Só para deixar claro o motivo dessa degradação ambiental aí. E o extrativismo animal é uma modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais, como caça e pesca. Mas, com exceção dos povos indígenas, no Brasil a caça é ilegal e a pesca comercial deve ser realizada nos períodos estabelecidos por lei, né? Tem alguns lugares no país, inclusive, que a pesca é proibida. Bom, o extrativismo mineral, ele fala no PET, eu vou dar um exemplo, né? Vou mostrar algumas imagens para a gente conseguir visualizar melhor isso, né? Minas Gerais é um estado rico em vários tipos de minerais. As indústrias necessitam dos recursos minerais para a fabricação de seus mais variados produtos e, sendo assim, gera renda, trabalho e impostos para a sociedade. Aí, gente, o exemplo, tá? De uma mina aí de extração de minério de ferro. Vocês estão vendo aí que são várias camadas, né, que vão sendo formadas. E essas camadas aí que a gente está vendo é a forma que se extrai nessa terra e tira dessa terra aí o minério de ferro, tá? Uma região como essa, por que que isso degrada o meio ambiente? Porque uma região como essa não vai se restabelecer de forma natural, a não ser que haja mais alguma intervenção aí, né? Com plantio de árvores, enfim, mas a gente mesmo olhando aqui, a gente vai observando que essa paisagem que era natural, né? Que provavelmente possuía vegetação, ela já não vai se restabelecer mais, né? Então, além disso, ainda tem a questão de prejudicar o solo e contaminar também a água da região por conta desses rejeitos. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, eu coloquei mais ou menos aqui, a gente não precisa decorar isso não. Eu coloquei a título mesmo de curiosidade, né? Porque muita gente não sabe, por exemplo, como que o ferro é extraído desse solo, né? Então, o minério de ferro que a gente conhece, né? O ferro que a gente conhece, ele é extraído do solo, né? Então, ali em cima, na primeira imagem, lá no topo, tá falando assim, abertura da cava, necessitando de rebaixamento de água subterrânea. Então, ali a gente vai vendo que há uma abertura, né, constante, e ali, ó, passa para a parte estéreo, sedimentos, e ali já cria uma barragem de contenção de sedimentos. Essa barragem de contenção, ela também é chamada ali embaixo, vocês podem ver no canto inferior ali, que tá escrito assim, barragem de rejeitos. Essa barragem de rejeitos, esses rejeitos são a terra que é rejeitada nesse processo. Então, há um processo de separação do minério de ferro e da terra que já não serve mais. Nesse processo, a terra é isolada ali, a terra que já não vai ser utilizada, né? Ela está misturada com água, ela vai ser colocada ali nessa barragem de rejeito e o minério, vocês estão vendo ali do outro canto, que está ali logo
que o minério vai para um lugar específico para sofrer um tratamento, né? E virar um produto para ser comercializado, né? E esse rejeito, que não vai ser utilizado, essa terra que foi separada desse minério de ferro, ela vai ser separada nessa barragem de rejeitos. Só que nesses casos de Mariana de Brumadinho, a gente viu que essa barragem de contenção aí de sedimentos que foi construída, ela não foi suficiente para conter a quantidade de rejeitos, né, produzidos naquela época. Então, isso é um problema muito sério e a gente tem aqui em Minas, depois do acontecido em Brumadinho, depois do que aconteceu em Mariana, eles decidiram, né, o Estado decidiu fazer fiscalizações em todas essas barragens de rejeitos, né, para ver a situação delas. E várias cidades aqui próximas aqui de Belo Horizonte estão tendo uns problemas muito sérios em relação a isso, né, para a população ficar atenta para não acontecer o que aconteceu nessas duas cidades, né. Aqui é uma região que tem muito minério de ferro na terra, então por isso que quando a gente vai para Ouro Preto, por exemplo, ou quando a gente viaja para o interior de carro, vocês podem observar que quando a gente vai olhando assim a paisagem, em diversos momentos a gente vê esse tipo de mina, né? Mina para exploração aí do minério de ferro, tá? Então esse é o problema. Né? O ideal aí seria transformar essa terra que é separada do minério de ferro, transformá-la em uma outra matéria-prima para outras coisas, né? Só que é um processo mais caro, né? Às vezes as indústrias não têm essa preparação, então isso gera esse transtorno para o meio ambiente aí. Mais um, né? Além de haver uma degradação natural, porque eles vão, né, criando essas cavas, né, esse rebaixamento do solo. Além disso, gera ainda essas barragens de rejeitos. E aí, as áreas, né, que eu coloquei para a gente ver um pouquinho melhor, as áreas de extrativismo. Então, olha lá, nessa imagem maior do cantinho esquerdo, vocês podem observar, por exemplo, que é uma paisagem que foi totalmente alterada, né? Por conta dessa extração do minério de ferro. E aí, duas imagens das barragens de rejeito, né? Então, uma barragem, vira um rio de lama, né? Por isso a gente viu o que aconteceu em Mariana e em Brumadinho, né? Então, essas barragens de rejeito também viram uma situação que essa lama não serve para nada, né? Ela vira um problema para o meio ambiente, inclusive, né? A gente já viu 2 exemplos. Oi, turma. Aqui eu vou deixar um vídeo, tá? Explicando essa questão do extrativismo e da produção industrial, né? A produção industrial usa como matéria-prima recursos extraídos da natureza. Nesse vídeo que eu coloquei aqui, de onde vem, que é da Kika, ela vai mostrar que para a produção de papel a gente utiliza como matéria-prima a celulose das árvores, né? No geral, as árvores de eucalipto, tá? Então, vocês vão ver o vídeo e vão acompanhar a história, a produção do papel. Ele é curtinho, então vale a pena vocês acompanharem, tá? De onde vem? Kika, de onde veio este papel? Bom, eu é que pergunto, professora.
De onde veio o papel? Acho que veio lá de trás, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. A minha história começou há muito tempo. Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira. Já os astecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial. Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel. E hoje, o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? Seria um papelão. E de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose. Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel, Kika. A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha. A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel. Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas. As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente, com outros materiais misturados e corantes para colorir. E são muitos tipos: cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, couchê, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, vergê, camurça e o papel reciclado. Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores e assim contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel. É fácil, professora. O papel veio da madeira do eucalipto, que foi cortada e depois descascada e picada e prensada e enrolada e cortada e transportada e como ele chegou aqui na sua mesa? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Agora nós vamos para a correção das atividades, né? A número 1, ele vai pedir para a gente observar aí as imagens e responder quais formas de extrativismo que são apresentadas em cada uma delas. Na letra A, o extrativismo que está representando aí é a procura do ouro, então é extrativismo mineral. A letra B é o extrativismo vegetal, que a gente viu a questão do látex, né? Desse líquido que sai do tronco da árvore. Na letra C é o extrativismo animal, aí no caso é a pesca, né? E na letra D é o extrativismo mineral,
tá? Também por conta da questão da extração do minério de ferro, né? Letra B. Qual das imagens apresenta a atividade de maior degradação do meio ambiente? Explique. Como eu já tinha falado anteriormente, né, o extrativismo do minério de ferro, porque ele altera a paisagem natural e pode contaminar o solo, o ar e os recursos hídricos, aí no caso a água, né, que eu estou querendo dizer. Então, a gente viu várias tragédias, inclusive a de Mariana pode exemplificar muito essa situação, né, de como que isso pode afetar o meio ambiente. 2. Encontre os produtos das atividades de extrativismo mineral, circule de azul, vegetal de verde e animal de amarelo. Eu dei só um exemplo, tá? Da sardinha. Quem tiver o PET impresso, realize essa atividade. Quem não tiver, pode tentar procurar as palavras aí, né, no caça-palavras. Mas quem não tiver o PET impresso nem precisa realizar, ok? Pode pular essa questão. Número 3. Observe a imagem. São duas questões relacionadas a essa questão. Primeiro a letra A e depois a letra B. Aí a gente tem um esquema da produção, né, de álcool e açúcar. E aí tá mostrando todo o caminho, que inicia lá na cana-de-açúcar. Essa cana é extraída através, né, depois que o plantio, a colheita, né, ela é extraída e é transportada para a indústria. Depois, lá na indústria acontece o invase, né, e a transformação, a extração desse açúcar e do álcool, e que isso vai para encaminhar depois para os supermercados, né? E está perguntando qual é o nome que a cana-de-açúcar recebe no processo de industrialização. Ela, aí, no caso, é a matéria-prima, né? Porque é ela que vai gerar, é a partir dela que vão ser gerados esses produtos, que é o açúcar e o álcool. E aí, na 3 tem a letra B, que pede para você escrever 8 fatores que são necessários para que o açúcar e o álcool cheguem até a sua casa, né? A minha, a sua. Então, eu coloquei aqui, não precisa estar idêntico ao meu, não, né? Eu sei que não tem como fugir muito desses passos todos que eu coloquei aqui. Pode ficar um pouco diferente um ou outro, mas basicamente é isso aqui. 1. A necessidade de trabalhadores no campo. Para quê? Para plantio dessa cana-de-açúcar, né? Depois que essa cana é plantada, que chega no tempo de colher, precisa da colheita. Depois que há essa colheita, precisa do transporte para a indústria. Depois, o número 5, a extração do açúcar e álcool através do processo de fermentação. Isso tudo acontece já dentro da indústria. 6, envasamento, que é colocar aí dentro das embalagens. Transporte da indústria para o comércio, né? E aquisição no comércio, tanto nossa quanto do próprio comércio, né? Se os supermercados não comprarem, a gente também não consegue ir lá e comprar o produto. Então, são esses 8 fatores. Pode ter ficado um pouquinho diferente, mas se o seu tiver parecido, não precisa corrigir, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem. Até a próxima aula de geografia, viu? Um abraço.